boa noite. Vou ler aqui uma mensagem como exórdio, que antecede a palestra de hoje. E o nome da mensagem se chama Caridade Sempre. Serve, perdoa e passa. Eis os clarões da senda. A estrada para cima chama-se caridade. Onde a sombra persista, faz mais luz e segue. É na palma de espinhos que o céu instala as rosas. Coração a que ampares é novo passo à frente. Na plantação do bem, Deus espera por ti. Então é aquela grande máxima, da caridade. Caridade sempre, em qualquer circunstância. Pois, mesmo diante de problemas, de obstáculos, como a mensagem fala, é na palma de espinhos que Deus coloca as rosas. Então, mesmo é diante das dificuldades que o que nós temos de melhor se aflora. Então, é justamente nesses momentos mais difíceis que nós devemos colocar em prática o que temos de melhor, que é principalmente a caridade, a benevolência, pois isso aí mostra que é nessas situações onde a gente se sai dessa maneira que a gente pode compreender que a gente está progredindo, E eu vou fazer a prece para a gente iniciar a palestra. Então vamos nos concentrar, Quem se sentir à vontade para fechar os olhos, Se não, pode ficar aberto também, não tem problema. Então, pedir à espiritualidade, que essa palestra que está para se iniciar, seja iluminada, seja tranquila, que possa servir como acalento, para os nossos corações, possa servir como bálsamo, para as nossas mentes, que nos dias, que se passam, que nos dias em que enfrentamos, por vezes ficamos um pouco perturbados, com as questões diárias, com os problemas diários. E que a palestra de hoje sirva para nos fortalecer e que sirva também como uma fonte de renovação e também para estimular a nossa tolerância, a nossa resistência contra as adversidades, para que possamos sempre entender que o mal sempre é apenas um desajuste, é apenas uma questão de ignorância, de não saber, e que esses irmãos que estão por vezes nessas situações, que se apresentam em nossas vidas, não são pessoas ruins, não são pessoas más, mas estão na caminhada, na jornada da evolução e que a palestra de hoje possa servir para que a gente consiga manter esse olhar mais profundo, mais amoroso e de compaixão para com todos. Então, que assim seja. Então, gente, boa noite, Estamos hoje, mais uma vez aqui. Aí hoje eu pensei, falar de um tema que eu venho estudando aos poucos, que são as parábolas, porque eu vejo que não é à toa que Jesus trouxe tantas parábolas, tantas mensagens, elas têm muitas mensagens. Mais do que você imagina, toda vez que a gente estuda uma parábola, você se impressiona com o conteúdo dela, Boa parte aqui das informações que eu trouxe foi de um livro que Severino Celestino tem, que é falando sobre parábolas, Que ele é um estudioso, nessa questão. Ele é professor na Universidade daqui da Paraíba, também espírita, Professor na Universidade da Paraíba sobre ciências das religiões, E ele vem trazendo esses estudos, trazendo a doutrina espírita nesse contato acadêmico, é muito interessante. Serve muito para nos ajudar a ter mais comprovação, mais reconhecimento aqui sobre as informações. E também algumas coisas que eu vejo que Haroldo falou, que ele também é um estudioso e está aqui nesse livro, olha.
o Novo Testamento, que é traduzido por Haroldo Dutra. Tem os 4 evangelhos, tá? Ele é estudioso de línguas, né? E traduziu diretamente do hebraico. Então, ele é bem fiel a essas traduções, tá? Então, ó, a passagem que eu vou trazer é a parábola do semeador, né? Eu acho que vem bem a calhar nesse momento que a gente está, desse final de ano. E ela está em várias partes da Bíblia, né? Ela aparece em 3 dos evangelhos. Eu vou ler aqui, está em Mateus, né? Mateus 13, que é aquela parábola assim, né? Mateus 13, de 3 a 9. Tá? Eis que o Senhor saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Por não haver profundidade de terra, raiando o sol foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa e dava fruto. A que deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Né? Então é muito interessante essa passagem, pequena, mas de grande conteúdo. Né? Aí logo em seguida, porque a gente tem que entender assim, em que contexto estavam se falando isso. Estavam numa reunião na casa de Simão Pedro, né? E começou a se falar, foi uma pergunta que fizeram a Jesus e ele respondeu sobre parábolas. E no mesmo momento ele fez 3 parábolas, não só essa, né? Contou 3 parábolas. Certo? Aí, nessa sucessão de parábolas, porque Jesus, ele sempre foi uma pessoa que ele agrega, ele se preocupava com que todos escutassem da melhor maneira possível. Então ele fez 3 parábolas baseadas nessa questão. Um foi sobre um colar, né, que se perde, né? Ele pensou nas mulheres que estavam lá, que tinham mulheres também abastadas de conhecimento, de joias. Então ele aborda essa parábola. A outra, ele fala do filho pródigo. Para quê? Para que essa parábola do filho pródigo, que eu já trouxe aqui outra vez, ela tem muito conhecimento nessa parte do patriarcalismo, o patriarquismo judaico. Então ele queria pegar os homens nesse momento. E ele trouxe essa parábola aqui, né, da parábola do semeador, para quem? Para as pessoas com menos condição, os agricultores, né? E sim, e também a questão assim, o agricultor, a capacidade de Jesus de se pôr no lugar do outro, procurar palavras, histórias que iriam chamar a atenção daquelas pessoas. Lembrando que isso é oral, né? Uma tradição oral, depois é que foi escrita. Depois da morte de Jesus, de um bom tempo, foi que foram escrevendo os evangelhos. Então ele se preocupava com isso, sobre essa questão de cada um entender um pouquinho, né? Do que ele queria dizer, né? Que foi justamente sobre essa questão que questionaram ele sobre aquela questão da ovelha perdida. Porque o que valeria a pena, né? Você ir atrás de uma ovelha só e deixando tantas para trás, né? Então foi aí em cima disso que ele explicou essas outras parábolas. É bem interessante. Mas você entender o seguinte: logo depois, Mateus é um dos evangelistas que mais traz explicação sobre a obra do Cristo, né? Ele traz muita explicação sobre a obra de Jesus. Ele anotou muito, muito mesmo. E tem uma parte dele aqui que as pessoas questionam, mas Jesus, por que falar em parábolas? Então ele colocou como explicação da parábola do semeador. Ele mesmo traz uma explicação, né? E eu vou ler algumas partes dessa. Logo em seguida, em Mateus 13, né? 13, 14. Ele vai dizer o quê? Aí pergunta, por que o Senhor fala? Quem tem ouvido de ouvir, quem ouça. Né? A explicação dele. Neles se cumpre e ouvindo não podem ouvir nem compreenderem. Né? Neles se cumpre a profecia de Isaías. Né? Isaías, do Antigo Testamento, que veio antes de Jesus, trazendo algumas informações
sobre a vinda do Messias. E ele vem dizendo, é porque eu estou cumprindo o que Isaías falou, quando ele disse, ouvireis com os ouvidos e não ouvides, né? Ouvireis com os ouvidos e não compreendereis. Vendo, vereis e não enxergareis. Pois o coração deste povo se torna cevado, ou seja, esteja cheio, né? O coração do povo está cheio, com ouvidos pesadamente. Com ouvidos pesadamente ouviram. Seus olhos se fecham, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para eu os curar. Então, o que Jesus está querendo dizer é justamente isso, porque o que ele está querendo, porque ele fala assim, porque as pessoas estão cheias de informação e muitas vezes a gente está assim, né, nos nossos tempos de hoje. Então, a gente está cansado, a gente quer resposta para nossas dores imediatas, né? Quantas vezes a gente quer a resposta imediata? E Jesus, quando a pessoa questionava alguma coisa a ele vinha com uma parábola que a pessoa tinha que compreender aquilo para poder extrair algo e conseguir executar, né? E mudar, assim, seu comportamento de vida. Então, ele fez justamente isso. E eu vejo que a gente, a cada vez mais, a gente está muito apressado com as coisas. A gente quer... A internet tem que dar resposta imediata. A gente não tem mais paciência de pegar um livro, nada. A gente vai pro IA, não criticando, que é muito bom, né? A gente ter essas informações. Mas a gente não pesquisa mais, a gente quer tudo pronto. Então a gente está acabando voltando um pouco para essa época. Só que eles não eram um excesso de conhecimento, era um conhecimento defeituoso, um conhecimento incompleto, que faltava a máxima de amor ao próximo, né? Então a gente teve Jesus. A gente teve, Jesus veio justamente para mudar esses pensamentos nossos. Então, quando ele completa, ele dizendo, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e o leva. Né? Que ele está querendo dizer, quem ouve a palavra e não compreende, não adianta de nada. Não adianta de nada a gente vir aqui na casa espírita e não compreender. Né? Não colocar dentro de você alguma mudança. É isso que Jesus vem dizendo. Já vem dizendo isso há mais de 2000 anos, né? Aí ele continua. Então, digamos assim, outras palavras ele vai dizer. Então, eu vou agora falar um pouquinho sobre o que eu quis dizer com essa parábola aí dessas sementes. Por quê? É uma coisa muito estranha. Quem é agricultor vai entender o seguinte. Quem agricultor é esse? Que pega uma semente e perde pelo caminho. Né? Olha o descuido. Tem uma semente e perde pelo caminho. Né? Você vai para o seu roçado. Eu me lembrei do seu Flávio. Se ele tivesse aquele dizer, esse agricultor é muito sem futuro. Né? A pessoa vai da sua casa para o roçado, aí pega a estrada, deixa a semente cair no meio do caminho. Olha o descuido desse agricultor com o seu trabalho. Né? E a outra, e que agricultor é esse que não ara a terra, que não prepara a terra, que joga a semente numa erva daninha? Que qualquer agricultor, o que ele iria fazer? Ele vai primeiro, a gente vai arar a terra, né? A gente vai contratar alguém, ou você vai mesmo, você tira aquele mato, né? Para poder plantar. Se você não contratar hoje em dia, né, um trator, você vai com um boi e vai arando a terra para a terra ficar fofa para plantar. Qualquer agricultor faz isso. E esse aqui é engraçado, esse semeador ele não fez. Ele foi logo direto e jogou a semente na erva daninha, jogou no terreno com pedras. Todo mundo sabe que não vai, pode até nascer, mas não vai demorar porque falta o quê? Substrato. Mas esse semeador jogou lá, né? E ainda mais, ainda não tem espinhos, né? Como é que pode, sabendo que os espinhos eles são mais fortes do que muita plantinha, principalmente jovem, então ia sufocá-la. Então, que agricultor é esse? Né? Isso já deixa com as pessoas com o pé assim atrás da orelha, porque você imagina, Jesus, pela eloquência dele, sozinho, como é que ele ia fazer as pessoas aprender? É trazendo essas coisas diferentes que chamam a atenção, né? Chama a atenção quando ele fala sobre esse agricultor. Né? Então, essa semeadura, ela representa, gente, a força divina, a espiritualidade. Essa semeadura você pode entender como os dons que você recebe, que na verdade nós não recebemos, nós desenvolvemos com o tempo de nossas encarnações. Então,
o que isso revela? Que a semeadura, né, essa semeadura divina, não é seletiva, tá? Ela não é seletiva, ela está para todos nós, né? Pode estar onde você estiver, você vai receber o amparo da providência divina, né? Aí, aqui mesmo, em 13:19, Mateus vem dizendo que Jesus falou o seguinte: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado no seu coração. Este é o semeado à beira do caminho. O que é esse malvado? Esse malvado a gente pode entender com tudo que seja de negativo. Você pode entender como os problemas da vida, né? Você pode entender até como a questão espiritual, né? De obsessão, essas coisas que influenciam. Então, o malvado aqui, né? Que vem aqui a tradução do malvado, é o maligno, porque na época era muito falado essa questão, né? Do maligno, negativo. Então, a estrada, ela está livre acesso para tudo. Então, é você que recebeu a semente e deixou a semente sem cuidado. É você que tem uma capacidade intelectual e não procura estudar de alguma maneira. É você que tem uma mediunidade, uma capacidade de se comunicar, de sentir a espiritualidade e não pega nenhum vídeo no YouTube sobre o assunto para assistir. Não vai em lugar nenhum para se informar. Não lê nada, mesmo tendo tanta informação de fácil acesso. Esse é você sendo a semente que foi semeada na estrada. Ela recebeu a condição de viver, mas ficou aberta. Você não se cuidou, né? Então, o semeador somos nós mesmos, que a gente recebe a semente, né? E o que você está fazendo com seus dons, com suas qualidades? Você está se desenvolvendo ou você está deixando aí a torta e a direita, né, para deixar se passar? E ele continua: o semeado, né, a semente semeada sobre o solo pedregoso é o que ouve a palavra, reconhece. Tá vendo? O que estava na pedra ele já reconheceu, né? Imediatamente reconhecendo-a imediatamente com alegria, porém não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz em si mesmo. É transitório, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam, né? Então, essa questão dos lugares pedregosos, ele vai aquela pessoa que é entusiasta. Ave Maria, chega aqui, gostei demais daqui, gostei demais da doutrina, coisa maravilhosa, vou ficar participando, quer ajudar em tudo, não dá 3 meses. A pessoa diz, não, eu não quero mais. Então, quantas vezes nas nossas vidas, não só com a questão espiritual, quantas vezes com habilidades que você tem, você se empolga, começa, aí vem uma dificuldade, vem um não, vem uma crítica, dizer, olha, foi legal não, isso aí não que tu fizesse não, essa sua palavra não foi legal, esse negócio que você fez aí não ficou legal, sim. O que acontece? Desiste. Ou por isso que ele fala que na pedra, o terreno, como é que tem muita pedra, tem muito pouca terra, então não tem como ele fixar raiz. Ou seja, você que não desenvolveu suas habilidades emocionais, sua inteligência emocionais, porque a partir do desenvolvimento de sua inteligência emocional, você consegue se desenvolver moral, intelectualmente, espiritualmente. Então, você não dá base para as coisas crescerem. É aquela pessoa até em relacionamento, que começa um relacionamento, Ave Maria, parece que meu Deus, encontrou o amor da vida. Né? Encontrou o amor da vida, é tudo para aquela pessoa. Agora estou feliz demais, encontrei a minha alma gêmea. Aí vem uma dificuldade, a pessoa começa com o contato, né? Você começa a ver um defeito da pessoa ou outro, diz, já não quero mais. Já não quero mais, não é mais o que eu quero. Aí fica pulando de galho em galho, né? E acaba essa perturbação emocional de relacionamento, acaba perturbando até a sua mediunidade. Que a gente sabe que a mediunidade perturbada, ela é um resultado de nossas ações. De desequilíbrios financeiros, emocionais, desequilíbrios amorosos, tudo isso perturba a mediunidade. A mediunidade não tem segredo e tem ao mesmo tempo que é
O autocontrole, você buscar o seu autocontrole. Então, eu trazendo aqui a mediunidade porque nós temos um centro espírita, né? A gente tem que contextualizar, mas essas passagens do Cristo se enquadram em qualquer coisa que você pegar. A passagem do Cristo dá para ser lida, obviamente, se o grupo for cristão, né? Crer em Jesus, em qualquer espaço, em qualquer repartição. Porque é isso aí, você começa a se desenvolver numa profissão, tem uma dificuldade, você já corre para outra. Ou então fica em casa esperando uma coisa melhor. E essa coisa nunca vem porque você já deixou tudo que tinha de melhor passar por besteiras, né? Porque dificuldade a gente vai passar aqui nessa vida. Não tem como dizer que não vai passar. Então, isso que simboliza essa semente nesses lugares com pedras. Aí, o semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, igual o outro, ouviu também, tá? Mas a ansiedade da era e o engano da riqueza sufocam a palavra e tornam-se infrutífera. Ou seja, os espinhos eles vão simbolizar as nossas paixões. É aquela pessoa que deixa, às vezes, um bom relacionamento porque quer viver uma liberdade que não é uma liberdade, seria uma libertinagem, né? Seria uma coisa que não seja saudável. É aquela pessoa que quer trabalhar a espiritualidade, não só aqui na casa espírita, como em qualquer espaço religioso, mas aí começa a dizer, mas é sábado de noite, rapaz, o pessoal vai pro barzinho lá, né? O pessoal vai para não sei para onde, e você não consegue tirar um final de semana que seja para você vir ouvir algo. Tem uns estudos na semana, mas sempre te aparece alguma coisa. E quando não aparecer, você vai dizer que está cansado e precisa descansar, né? Então, essa é a representação dos espinhos. São essas nossas más paixões, essas dificuldades que a gente tem, né? Esses apegos com algumas coisas, né? De orgulho, de egoísmo, que atrapalham nossas vidas, né? É aquela pessoa que que sufoca os outros, que sufoca porque ela quer que o outro seja uma posse dela. Quantas vezes nós já estamos vendo, infelizmente, recentemente, tantos abusos, tantos crimes cometidos por conta disso. Então, esse é a semente que caiu no espinho. A pessoa sufocou, através do seu sentimento de posse, um amor que poderia ajudar a libertar esse espírito de muita coisa negativa. Esse é as sementes dos espinhos, né? O semeado sobre a terra boa. Agora, interessante, que o da terra boa é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz um 100, outro 60 e outro 30. Então, mesmo aquele que vem numa situação boa, você vê aqui que foram 4 lugares, ou seja, o que ele está dizendo, de 100%, se isso aqui for 100%, cada um é 25, né? Então, digamos, das 100 sementes, 25 sementes vão germinar e crescer. As outras podem não nascer, pode nascer e parar logo porque não teve terra, pode crescer um pouquinho na outra situação e sufocar pelas paixões, e aqueles que superam essas 3 dificuldades começam a se desenvolver. Mas mesmo assim, os frutos são diferentes, né? Um conseguiu desenvolver 100 dessas sementes, uma parte desses 25 sementes desenvolveu 100, ou seja, foi até o potencial dela, alcançou o seu potencial espiritual, moral, né? E eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, que alcançar o seu potencial aqui na Terra não é um exemplo de perfeição. Alcançar o seu potencial aqui é dar o melhor de si. Se o melhor de mim é vencer uma ansiedade, eu vencer nessa ansiedade, eu estou dando meu potencial, 100%. Né? Então a gente também pode entender que dar o meu 100% não quer dizer que eu tenha necessariamente de ter a melhor casa da cidade, o carro do ano, as roupas de marca. Isso não é os 100% seu, né? Agora, o 100% seu é você vencer alguma coisa que atrapalha a sua vida. Observe que todo mundo tem um negocinho na sua vida que fica se repetindo. Às vezes, num relacionamento, você sai de um, entra no outro, acontece a mesma coisa. Mudou a pessoa e as coisas aconteceram bem semelhantes, só mudou o endereço, né? Mas aconteceu semelhante. Trabalho, você sai de um trabalho porque achou que
não estava legal, por isso, por aquilo outro, aí às vezes acontece de novo em outro trabalho. Então, isso é para quê? Para nos chamar a atenção, dizer, então é esse negócio que está se repetindo na minha vida que eu tenho que trabalhar no meu momento atual. Isso é dar seu 100%. É você reconhecer suas imperfeições e buscar trabalhar elas. Né? Essas são as sementes que frutificaram. E mesmo, o que eu acho interessante aqui é que Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, mesmo aquelas pessoas que vêm boa família, né? Boa família que eu digo, que tem um pai e uma mãe que os ama, que lhe dá de comida, que lhe dá respeito, carinho. Mesmo todas essas pessoas, essas 25 sementes que foram para essas pessoas, elas vão produzir frutos diferentes. Quantas vezes numa mesma casa você tem, por exemplo, 3 irmãos, é você e mais 4, né? 2 irmãos, né? Vou colocar aqui que foi 3 exemplos. Você tem 2 irmãos. Você, de uma maneira, você consegue se desenvolver em algum aspecto, seu outro irmão acaba se tornando com algum outro problema emocional, o outro pode acabar destruindo sua própria vida, o outro, dentro da sua própria casa, um pode entrar no alcoolismo e o outro não, tiveram a mesma criação. Né? Eu conheço casos de pessoas que tiveram a mesma criação, um infelizmente foi para o uso de drogas e o outro se esforça, um rapaz esforçado, tem um comércio, trabalha, está construindo uma vida com uma pessoa, né? E tiveram a mesma mãe e o mesmo pai dentro de casa. Aí o que é isso? Isso é um fato que acontece, é que a gente não pode renegar, é que aquela criança que nasce, ela já vem com uma carga emocional. É isso que eu digo, estava dizendo uma pessoa da minha família, não adianta você querer ser a melhor mãe do mundo. Eu vou fazer isso, aquilo, outro, estudar a maioria das teorias de pedagogia para ser aquela mãe que não gere traumas na criança. A gente sabe que a criança, qualquer coisa, a criança desenvolve um trauma com vários aspectos que acontecem da maneira como ela se sente. Isso não adianta. Você se esforça para ser a sua melhor pessoa, mas não fique colocando uma perspectiva que essa criança nunca vai ter nenhum trauma de sua criação, porque ela já vai vir com os traumas dela. Né? Nós não somos espíritos em brancos. Eu já fui homem, já fui mulher, já fui uma pessoa de pele negra, já fui pessoa de origem asiática, provavelmente, africana, várias origens europeias e agora estou no Brasil. Cada um daqui foi assim. A gente tem uma carga emocional nossa. O que explica gêmeos, às vezes, idênticos, um bem alegrezinho, bem para frente, e outro mais introspectivo desde a infância, da primeira infância. Você traz sua carga emocional, e é essa carga emocional que você vem trabalhar nessa vida. Então, por isso que mesmo em terreno frutífero, a gente vai dar frutos diferentes. Que isso é uma questão de emoção, né? De emoção que a gente possa ter. Acho interessante aqui uma lição, que eu até anotei aqui que Haroldo nos trouxe, quando ele diz o seguinte, que isso nos revela que a semeadura divina, ela é para todos. A semente, ou seja, o Espírito veio aqui na Terra, de várias maneiras. Alguns frutificaram, outros não. Mas todos recebemos da providência divina a chance de viver. Então, nesse aspecto, foram dadas a sua chance. A gente sabe que tem pessoas que vêm numa família muito complicada. Mas por mais que seja complexo, 2 fatos. A sociedade também não deve se excluir. Nós, como sociedade, devemos ajudar as pessoas que têm menos qualificação material de poder manter a sua vida numa qualidade digna. Né? Então, as políticas públicas elas se trazem nesse exemplo da espiritualidade para que a gente possa ajudar. Isso porque algumas pessoas falam umas coisas que eu não concordo no espiritismo, mas vai dizer assim, não, fulano vem de uma família muito pobre, porque aquele espírito precisa. Tá certo, mas isso não exclui o fato da gente poder ajudar. De você, quando tiver com condição, pegar, dar uma cesta básica para uma pessoa que esteja precisando. Se você tem alguém na sua família próximo que está precisando fazer um exame e o SUS não está dando conta pela demanda, vai lá e ajuda, dá um apoio. Não, mas o problema é dele, a vida dele, ele tem que lutar para superar isso. Sim,
mas ele pode lutar, mas a gente como sociedade também não pode se eximir da ajuda, certo? Mas que saibamos que realmente aquela situação que por mais que você ache tenebrosa passar na infância, tem um significado para aquele espírito. Mas é porque a gente cresce, a gente evolui, tanto em sociedade como em indivíduo. Tem a experiência individual, mas a sociedade também tem que se trabalhar em cima disso, né? Justamente para a gente entender essa questão das sementes, para a gente não ficar aquela pessoa assim, que o que está afastando algumas pessoas do espiritismo é essa posição de dizer assim, eu tenho conhecimento, né? E o negócio é assim, se você está sofrendo, se você sofreu um abuso, é porque é importante para o seu espírito. A gente tem que ver todo um contexto. Vai ser importante para aquele espírito se desenvolver, mas a gente como sociedade também pode amparar. Se fosse assim, a gente não vinha em sociedade e vivia cada um no seu canto para se desenvolver, e não é assim, né? Então a gente também não pode achar que é o detentor dessa verdade. A gente vai se desenvolver de acordo com o terreno interior de cada um. Por isso que é muito importante eu observar a minha parte, a parte que eu erro. No lugar de eu ficar questionando que minha mãe e que meu pai não gostam de mim, ou que o meu marido, eu não tenho sorte de relacionamento, ou esposa não tenho sorte no relacionamento. Como é você nesses processos? Qual é a sua parte nisso? Porque ninguém é vítima de nada. Tudo a gente tem algo que, por mais que nós não observe, toda a nossa ação vai ter uma reação, né? Então, a primeira lição aqui é que não queira que a pessoa receba mais do que tem condições de absorver. Também isso é uma coisa assim muito importante. Porque às vezes você acha que a doutrina espírita é maravilhosa para você. Aí você quer que todo mundo na sua casa seja espírita. Que todo mundo na sua casa compreenda o espiritismo como a oitava maravilha do mundo. Vai trocar? Vai achar que o espiritismo é a oitava maravilha. Eu tive isso muito quando eu comecei na doutrina. Eu queria que todo mundo fosse espírita. Eu comecei a trazer essa informação lá em casa. Eu achava tão ruim que o povo não entendia, né? Na minha família assim mais próxima. Mas é porque eu estava naquela fase assim da euforia, né? A gente tem que entender que a sua verdade não é a verdade do próximo, isso é uma realidade, né? Então a gente tem esse conhecimento, mas nem todo mundo quer ouvir. O que a maioria gostaria de ouvir aqui é dizer o seguinte, que Deus vai lá e vai recuperar todo mundo no final. Você errou, não tem problema, você vai ser acolhido, vai ser perdoado e vai pronto, resolveu tudo. Certo? E a doutrina espírita, ela não traz assim. Ela traz dizer assim, olha, você tem culpa das suas coisas. Por mais que você ache que é vítima, você tem um pouquinho de culpa na sua ansiedade. Observe o que você pode melhorar. Faça uma terapia. Agora você não faz uma terapia, você não faz uma prática de atividade física, você não se alimenta bem e você quer controlar a sua ansiedade com os espíritos. Quer receber passe e que o passe resolva a sua ansiedade. Estou falando ansiedade porque é o que a gente tem mais, né? É uma coisa que prejudica. A depressão possa ser. Às vezes você tem um problema em casa, aí você quer vir aqui receber um passe e quer que o problema na sua casa se resolva e você não senta para conversar com seu marido e sua esposa sobre o assunto. Né? Então, assim, é isso que está querendo dizer, que a gente tem esse conhecimento, mas nem todo mundo está pronto para isso. Então, a gente tem que compreender essa maneira. Então, às vezes você tem um conhecimento, mas nem todo mundo está pronto para saber do que você sabe, né? A segunda lição é ser intermediário, né? Das sementes divinas, é a construção da felicidade. Achei muito interessante isso, olha. Se eu permito que os recursos divinos flutuam através de mim em favor da felicidade dos outros, eu estou em construção da minha própria felicidade. É uma fala de Haroldo que eu anotei que eu achei excelente. Olha só, porque toda a literatura espírita, quando a gente vai atrás das informações, ele vai dizendo o quê? Não é possível ser feliz sozinho. Tem um filme muito interessante na Netflix, que eu esqueci o nome agora, que um rapaz que ele acha que ele consegue ser feliz sozinho. E ele parte para o Alasca sozinho. Chega lá, passa um tempo. Quando chega quase no final do momento dele, ele olha para o céu e diz, eu entendi que não é possível ser feliz sozinho. Que ele achava que a sociedade é que estava doente. A sociedade está doente? Não está. É nós que estamos, que nós que fizemos a sociedade.
né? Então, a felicidade individual, ela não existe. Você pode estar milionário. Que adianta você estar milionário e você não tem ninguém para levar para jantar com você num restaurante legal? Que adianta você estar milionário, aí você vai numa lancha maravilhosa, só você e os espíritos. Como é que vai compartilhar? Entende? Então é isso que a Haroldo nos diz, que essas sementes divinas são as nossas potencialidades e que elas nos fazem nos relacionar em sociedade e melhorar assim o nosso dia a dia. E assim a gente conseguir a felicidade. Sabe como é a felicidade? A felicidade não é só você pensar em você, não é só eu pensar em mim, é pensar no próximo. É pensar como eu posso ser feliz ajudando outra pessoa. Olha só, como eu posso ser feliz ajudando outra pessoa, porque tudo tem dois viés. Tem algumas pessoas que às vezes deixam faltar as coisas em casa para ajudar os de fora. É super compreensível. Vem aqui no centro espírita, escuta todo mundo, tal. Vai na igreja, escuta todo mundo. Quando chega em casa, xingando o filho, chamando nome, chamando palavrão, entendeu? Ser um pingo de paciência tá passando pano na casa, alguém passa, tá lá, quando você tá passando pano. Só falta chamar Deus no céu, o resto ela chama. Mas tá lá na igreja. Está lá no culto, ou está vindo na casa espírita. Então você que tem que se modificar, certo? Então a questão de você ajudar o próximo é ajudar o próximo, mas olha só, é você ser feliz junto com o próximo, né? A gente tem que obter que essas nossas sementes divinas, elas se desenvolvam para que você viva feliz junto com os outros. Seja feliz você também, né? E ele nos traz aqui uma passagem, gente, que eu vou ler aqui para finalizar, que é do livro Os Mensageiros, que a gente estudou anteriormente. Tem um capítulo maravilhoso, eu vou resumir aqui, vou buscar resumir em brevemente, que é o capítulo 24 e 25, né, que são uma continuação, que é chamada A Prece de Ismalha, capítulo 24, e no 25 é os efeitos da oração, que ela faz uma oração no capítulo 24. Ismalha é um dos espíritos que acompanha André Luiz, porque esses livros é assim, né? É André Luiz visitando lugares. Aí aqui ele está num lugar espiritual em que faz um amparo às pessoas que desencarnaram, os espíritos que estão desencarnados e que estão em tanto sofrimento que não conseguem acordar. Então ele traz essa realidade. Eles têm que ficar, o amparo para eles é ficar dormindo. Só que eles ficam dormindo no corpo espiritual, mas a mente continua desperta. E nos sonhos eles vão vendo muitas coisas, algumas coisas das torturas que passaram, das torturas que fizeram os outros passar, né? Mas ficam ali para não entrar em estado de choque. E vão recebendo o quê? Passes magnéticos para ajudar nesse equilíbrio. É isso que acontece é um pronto-socorro dentro da região umbralina, né? Na região do umbral. Então André Luiz vai lá e chega em Ismalha, que é um espírito benevolente, um espírito que está ajudando lá para trazer o equilíbrio para aquele ambiente, e resolve, vamos fazer uma prece. Ela chama para fazer uma prece. Durante a prece, gente, para você ver a grandiosidade da semente dela, né, da semente divina que ela tem, começa a cair, né, aqui, ó, sobre a imobilidade aparente, a imobilidade desses espíritos que estão em aflições angustiosas. Aqui, ó. Tive a impressão que eram derramados do céu. Isso aqui é André Luiz falando. Quando ela começou a prece, que no final eu vou encerrar com essa prece, um trecho dela. Ela começa essa prece, começa a cair do céu. André Luiz diz assim, ó, tive a impressão de que eram derramados do céu sobre a nossa fronte, ou seja, nossa testa, nossa cabeça, caindo com a mesma abundância sobre todos. Tanto eles como os espíritos que estavam dormindo, tá? Desde Ismalha, que é a benfeitora que está fazendo a prece, ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração quando esse fenômeno que caíam flocos, como ele chama assim, de flocos de neve finos, que é luz. Enquanto ela faz a prece, olha, é de arrepiar, assim, esse capítulo é um dos mais bonitos desse livro. Quando ela começa a fazer a prece, começa a sair dela flocos de luz que se espalham por todo o ambiente, ó. Quando o fenômeno me surpreendeu, os flocos leves desapareciam ao tocar-nos,
começando, porém, a cair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo os espíritos adormecidos. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. Aí começa ele a observar, entendeu? A situação. Ela está fazendo aqui a prece, está todo mundo, o pessoal dormindo e os assistentes, os espíritos ajudando os espíritos encarnados, e começam a cair esses flocos. E ele começa a ver que começa a ter tonalidades diferentes. Sai dela branco, como flocos de neve, e quando chega nas pessoas, começa a aparecer outras cores. Olha só. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinha as fornecidas pelas senhoras que a acompanhavam. Ela tinha uma equipe que a acompanhava. E está colocando em níveis de luz. A luz dela e a luz das outras iria vir logo em seguida. Depois tínhamos a de Aniceto, que é o orientador dele, e de Alfredo e os demais. Os servos, de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revela o valor próprio na cooperação que poderia prestar. Então, olha, quando tinha contato com essa luz dela, eles reproduziam umas bolhas luminosas que iam em direção àqueles espíritos adormecidos. Só que eram diferentes as cores, eram diferentes a intensidade. Tá vendo? Mesmo todos ali tendo comprometimento com a espiritualidade, ou seja, estão desenvolvendo a semente divina deles. Mas cada um tem uma frequência diferente. Por quê? Cada um tem um apego diferente. Cada um tem uma dificuldade diferente, Na prece encontramos a produção avançada de elementos que ele chama elementos força. Eles chegam na providência divina em quantidade igual para todos que se deem o trabalho divino de intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente de receber. Essa capacidade é conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem, olha só, Deus socorre o homem pelo homem. E atende a alma pela alma. Cada um de nós somente poderá auxiliar as sementes e colaborar com o Senhor com as quantidades de elevação já conquistadas na vida. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ajudar o próximo. Porque não espere que Deus se materialize e faça a sua materializar-se e trazer a mega cena da virada para você, Não imagine que isso vai acontecer. Se você tem um problema financeiro, busque, veja, ore. Deus pode lhe ajudar, sim. A espiritualidade pode lhe ajudar. Agora, vai lhe ajudar através de alguém. Porque é a forma da nosso planeta. Nosso planeta é material. Um homem ajuda o outro homem. Um ser humano ajuda o outro ser humano. Por isso, e é assim que a gente desenvolve nossas sementes, Então, para vocês verem aqui. E mais para frente, continua falando aqui, no outro capítulo, eram 80 pessoas, espíritos, nessa situação de sono profundo, viu? 80. Desses 80, apenas 20 começam a ter uma questão de consciência. Começam a se acalmar, que eles teve um pesadelo, eles começam a se acalmar. Eles chamam até de múmias, então triste que estava essa situação tão dolorosa. Eles começam a se acalmar, e desses 20, sabe quantos conseguem acordar? 2. Então, para você ver que as coisas não são assim. Cada um tem uma necessidade, uma forma de receber. Então, é assim mesmo. E assim é que a gente vai vivendo, Então, eu vou finalizar essa parte dizendo para você justamente isso, que a gente tem que compreender que a única maneira de desenvolver nossas sementes é através da caridade, do amor ao próximo, da convivência em sociedade. Não a reclusão, não afastando-se, E sim ajudando quando for possível. Lógico, sempre colocando você também dentro dessa felicidade, Também não vamos se excluir. Isso é que é importante. E que o trabalho espiritual ele continua. Esse desenvolvimento desse semeador
né? Que é a própria espiritualidade divina. Pode ser Jesus, pode ser Deus, pode ser os bons espíritos que trazem nossas vidas aqui para a Terra, né? Nós somos as sementes e a gente pode frutificar em qualquer canto que nós estejamos, né? Acho que essa é a maior lição, que a gente possa frutificar e nos melhorarmos. Era isso, gente. Se quiser falar em alguma coisa, parei uns 10 minutinhos para a gente conversar, tirar alguma dúvida aí. Interessante também, para não ficar só um monólogo. Se tiver aqui, o pior momento é o momento de melhorar. A água para se manter pura é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é o ponto de partida para o novo alvorecer. O pior momento da vida é o momento de melhorar. Você percebeu isso, já está muito bem. Porque às vezes naquele momento de maior dificuldade é o momento que você está vendo que você... É aí onde você tem que chegar, é a virada do copo. Que ele pode transbordar, né? E a única forma de ficar limpo é transbordando para a sujeira sair e ficar a pureza dentro do copo, né? Então, às vezes, essa dificuldade que nos traz essa tristeza é o momento de mudar. Às vezes, é o momento que a providência divina está usando para lhe ajudar. Você mesmo. A minha ansiedade é uma ansiedade emocional, tá? Sim. Eu não tenho motivo, eu me emociono fácil, tá? Aí eu tenho essa ansiedade muito forte. Eu acredito em Deus, em Jesus, mas eu não tenho fé que você curado. Tá? Eu acredito. Com certeza. Mas não tenho a fé que você curado. Não, mas você querendo... Eu me apego na emoção, sabe? Sim. Aí a emoção, o meu entendimento é que faz com que eu consiga viver, tá? Vencer os obstáculos. Aí eu fui uma festa semana passada, eu estava vendendo tapioca e o movimento estava bom, sabe? Aí chegou um rapaz para mim e me deu R$10. Aí eu disse, você quer tapioca de quê? Aí ele disse, não, eu estou lhe dando R$10. Aí eu disse, não, o movimento está bom porque ele está me dando R$10, né? Eu disse, não quero não, esse nome foi Jesus de Nazaré, que mandou lhe dar. Aí eu peguei. Aí por pouco tempo eu olhei, o rapaz entrou no carro e foi embora. Então foi muito emotivo, sabe? Eu senti dentro de mim aquela paz, aquela voz. Mas todas as vezes que eu sinto emoção, eu sinto uma paz, sabe? Aí essa emoção já a sujeira do meu corpo, do meu pensamento, é que faz com que eu continue a viver e enfrentar os obstáculos da vida, né? Como a escuridão, a treva da minha noite. É o ponto de partida, né? Em que a terra é o ponto de partida para o novo alvorecer, né? Com certeza. A claridão aparece, né? Com certeza. E a luz chegará. É o momento de melhorar. Por mais difícil que seja, você sempre aprende com as dificuldades, né? Demais. Demais. Acho que a gente, infelizmente, a gente só aprende com as dificuldades, muitas vezes. Então vamos fazer a prece para fazer o passe, né? Todo mundo ficar aí, né? Fluidificado. Aí, assim, eu vou pegar uma parte da prece, gente, que eu tava olhando aqui, tava olhando para cá porque eu esqueci de marcar, mas eu vi aqui. Não dá pra gente falar um trechozinho dessa prece. Quem tiver a oportunidade de ver esse livro, eu acho o seguinte, esse livro, os mensageiros de grande informação, como toda essa coleção, mas esse aqui tem muita informação, né? E muito bom. Quem quiser participar dos estudos, gente, também, não vem só para as palestras não, tem uns estudos na quarta e na sexta. Na quarta a gente está no livro posterior a esse. É importante os estudos, né? E na sexta a gente tem um estudo sobre mediunidade e depois a gente faz a aplicação de passe
Na quarta, se tiver necessidade também, a gente faz. A gente não deixa o passe certo na quarta, porque nós somos poucos trabalhadores. E muitas vezes a gente também não dá conta, né? Nós temos também nossas demandas pessoais. Mas ninguém aqui vai chegar e vai sair ruim, não. Se tem uma dor de cabeça, um mal-estar, que a gente vai dar um jeito. Né? A gente confia na providência divina, que sempre vai ter gente que dê para aplicar o passe. Tá? Então, na sexta também tem. Né? Não deixem de vir para os estudos, não. E eu vou tentar trazer um pouquinho aqui das palavras de Ismália, desse grande espírito benevolente. Uma mulher, né, que tanto trouxe benevolência para ajudar todos aqueles que estavam no umbral, numa situação muito complicada. Então, se ajudou a eles, vai ajudar a nós também. Então, ajuda-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensina-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos no entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nos já dormimos em tempos idos no posto de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Que assim seja. Esse finalzinho. Não pode dizer assim, a pessoa não fala o que tem, fala o que é. Você fala o que é? Né? Exatamente. Aí eles ensinam isso. Então, vamos se organizar, né? A gente vai organizar aqui, vai ficar uma pessoa na porta